Nós vamos ler apenas um versículo, que é o de número 16. 1 Timóteo 4,16 diz assim: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que te escutam. O tema proposto para o mês de maio é consolidando a família. E quando a gente fala de família, a gente entende como sendo um conjunto de pessoas, um grupo. Família tem a ver com o coletivo. E o tema desse sermão é: cuide de ti mesmo. E quando a gente usa essa frase, o que a gente compreende é que se trata de algo pessoal, de algo individual. E pode ser que no primeiro momento a nossa compreensão seja de dois assuntos diametralmente opostos, ou diametralmente opostas, ideias opostas. Mas eles estão mais coesos e mais interligados do que podemos imaginar. Cuide de ti mesmo. É um sábio conselho que o apóstolo Paulo vai dar ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo estava iniciando o seu ministério em uma igreja, em uma cidade devassa, apóstata, que era a cidade de Éfeso. E Paulo adverte o seu filho na fé acerca da necessidade de Timóteo ser um padrão, um modelo, um bom exemplo de um discípulo de Cristo. E ao usar essa expressão, cuide de ti mesmo, eu quero deixar claro aqui que não estou enaltecendo um cuidado exacerbado que nos leva à autolatria, à egolatria, que nos coloca, não é um cuidado que nos coloque no centro de todas as coisas, como a pessoa ou o ser mais importante do universo. Esse é um conceito muito divulgado pelas ideologias humanistas, que tira Deus do centro e coloca o homem, não. Quando eu uso essa frase, cuide de ti mesmo, eu não tenho em mente esse conceito de te colocar como a medida e o centro de todas as coisas. Mas também não estou negando aqui, ou negando a sua importância. Eu não estou dizendo aqui que você não tem valor, porque se eu dissesse que nós seres humanos, ou a pessoa humana não tem valor nenhum, eu estaria contrariando a obra da redenção na pessoa de Cristo. Porque é na obra da redenção, ou é em Cristo Jesus que nós temos uma importância, uma dignidade, um valor. Ou seja, a nossa valoração está no fato de Cristo ter morrido por nós e de nos constituir morada do maior tesouro que a humanidade pode usufruir, que é a pessoa do Espírito Santo. Então eu e você temos valor, amém? Amém. Cuidar de si mesmo tem uma conotação de atentarmos para a forma em que nós estamos vivendo. Cuidar de si mesmo tem a ver em buscar viver a vida da melhor forma que agrade ao Senhor. Esse é o chamamento de Deus para nós nessa noite. E o que nos chama a atenção nesse capítulo é que o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo a cuidar de si mesmo. Mas posteriormente, no capítulo 5, no verso 8, ele dá um segundo conselho dizendo: Timóteo, agora cuide bem da sua família. Porque se você não cuidar bem da sua família, você negou a fé. E é pior do que o incrédulo. Agora preste atenção, existe aqui uma ordem de fatores que não deve ser alterada. Antes de cuidarmos da nossa família, nós precisamos atentar para esse ponto de origem, que é o cuidar de nós mesmos. Em certa ocasião, Jesus ele vai ser questionado por um legista, por um doutor da lei, acerca de qual seria o maior dos mandamentos.
E Jesus responde que o maior dos mandamentos seria, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Aqui Jesus estava dando um ponto de origem do amor dos amores. Primeiro nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o amor que define os demais amores. Mas em seguida Jesus diz, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Preste atenção, existe um ponto de referência, existe um ponto regulador, existe um parâmetro. Ninguém pode dar aquilo que ele não tem. Sabe, existe uma ação em cadeia, que é pessoas feridas ferem, pessoas caídas derrubam as outras, mas pessoas curadas curam, pessoas de pé levanta e ergue o que está caído. Entende? A gente só pode partilhar com o outro aquilo que a gente tem em nós mesmos. Por isso a importância desse cuidado pessoal, que é o cuidar de si mesmo. Um si mesmo precisa estar bem resolvido dentro de nós. Sabe, por vezes nos encontramos sobrecarregados, porque achamos que devemos cuidar de tudo e de todos. Nós mulheres, por exemplo, cuidamos do marido, dos filhos, da casa, não é verdade? Os homens também precisam cuidar. Geralmente eles precisam ter em mente essa necessidade de cuidar da casa, de ser o provedor, de cuidar da esposa, a segurança, o bem-estar dos filhos. Os filhos também têm as suas obrigações de cuidado. E em certa medida todos nós temos um pouquinho da síndrome de Atlas. Atlas é um deus do panteão, ou do panteão da mitologia grega, que foi sentenciado por Zeus a carregar o mundo nas costas. E às vezes a gente vive da sobrecarga exatamente porque a gente acha que a gente precisa cuidar de todo mundo. Só que se nós falharmos no cuidado de nós mesmos, nós falharemos em cuidar daqueles que estão à nossa volta. Por isso, hoje nós vamos abordar nesse sermão 3 áreas da nossa vida que nós precisamos cuidar. Nós vamos falar sobre a importância de cuidarmos do coração, a importância de cuidarmos da nossa língua e a importância de cuidarmos do nosso destino final. Se você cuidar dessas 3 áreas, certamente todas as demais áreas relacionais que você está inserido serão bem-sucedidas. O primeiro ponto que eu quero abordar nesse sermão é: cuide bem do seu coração. Vire para o seu irmão e repita comigo essa frase. Cuide bem do seu coração. Provérbios 4:23 vai dizer assim, olha: sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Irmãos, nunca houve um tempo em que esse conselho fizesse tanto sentido como nos dias de hoje. Entenda, na nossa cultura ocidental, quando a gente fala de coração, a gente tem a compreensão de que coração é a sede dos sentimentos. Essa é a compreensão da nossa cultura, da cultura ocidental. Mas a cultura oriental, quando fala de coração, eles estão falando de algo mais abrangente do que meramente os sentimentos. Está falando de intelecto. A cultura oriental usa o coração como base, sabe, do intelecto, e tem a ver com a mente. No grego, o verbo cuidar, que nós dizemos aí, o que nós lemos, Paulo dizendo a Timóteo, significa eperro. E eperro, em uma de suas raízes, significa: tenha o controle de sua mente. Paulo, quando diz Timóteo, cuide de si mesmo, Paulo está dizendo: tenha o cuidado de controlar a sua mente.
de controlar as suas agitações, de controlar as suas emoções. Timóteo está sendo advertido a controlar seus ímpetos. Paulo está dizendo: Timóteo, se preserve. E a palavra de ordem de Deus para nós hoje é: domina-te, guarde a tua mente. Guardar a mente significa estarmos atentos a essa ordem que segue em um presente. Quando a gente olha a palavra guarde, essa palavra ou esse verbo está no presente do subjuntivo. É uma ordem que precisa ser atentada para o agora. Não é ter guardado a mente ontem, não é guardar ela amanhã, mas é guardá-la hoje, em todo o tempo. E é uma ordem pessoal, intransferível, indelegável. Ninguém pode guardar a minha mente. E nem eu posso guardar a mente de ninguém. Entenda essa verdade. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós muitas das vezes nos achamos responsáveis por guardar, por cuidar das mentes alheias. Quantas vezes nós como mães achamos que temos o domínio de guardar a mente dos filhos? Quantas vezes nós como mulheres, e muitas das vezes manipuladoras, achamos que temos o poder de guardar a mente do nosso marido? E quantos maridos pensam que são capazes de guardar e controlar a mente da sua esposa? Ninguém pode fazer isso. Sabe, vivemos em uma cultura de transferência de responsabilidade, temos terceirizado. E aí a gente busca um terapeuta achando que o terapeuta pode guardar a nossa mente. Tudo que um profissional da mente consegue fazer é te orientar a guardar, você mesmo guardar a sua mente. Porque é uma ordem indelegável, é uma ordem intransferível. E a gente, às vezes, muitas das vezes, nós entramos, sabe, em um caminho perigoso de acharmos que podemos mudar o outro. Quantas pessoas iniciam um relacionamento dizendo assim: não, eu vou mudar esse comportamento nele, eu vou mudar esse comportamento nela. Não, ninguém pode mudar comportamento e mentalidade de ninguém. O único que pode mudar comportamento, caráter e mentalidade é o Espírito Santo. Eu e você não temos essa condição, a não ser de cuidar da nossa própria mente. E aí a gente percebe uma verdade, que quando você entende esse princípio, você se livra de de um comportamento que muitas vezes nos leva a transferir. Quantas vezes a gente diz assim: olha, sabe por que eu gritei? Porque você me fez perder o controle. Quando você entende que você é o único responsável por guardar a sua mente, você grita porque você quis gritar. Quando você entende que você é o único responsável pelas suas ações, você entende que você se aborreceu porque você quis se aborrecer. Sabe, então essa desculpa: eu gritei porque você me fez gritar, não existe para quem sabe que controla a mente. Eu perdi o controle porque você me estressou. Não, você perdeu o controle porque você quis perder. Eu fiquei triste porque você me aborreceu. Não, você ficou triste porque você quis ficar. Irmãos, essa verdade é libertadora. Isso é poderoso, ter o controle de si mesmo. É extremamente espiritual e necessário. Existe hoje um termo muito difundido na contemporaneidade que é autorresponsabilidade. E eu penso que autorresponsabilidade é o sinônimo de domínio próprio. Sabe, é a capacidade, ou autorresponsabilidade é a capacidade de tomar para si a responsabilidade de tudo que aconteça. Não é se culpabilizar, mas é você se enxergar como responsável por aquela situação. Ou seja, é você ver se algo está dando errado na sua família ou nos seus relacionamentos e perguntar: o que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que eu fiz que pode ter corroborado para essa situação? Porque é muito comum nós delegarmos a responsabilidade para o outro. E entender que nós somos os responsáveis pelas nossas ações não é um exercício fácil. Por quê? Porque nós fomos corrompidos pelo pecado. O pecado, ele trouxe para nós essa tendência de delegar, de transferir, de atribuir responsabilidade. E a causa dessa dificuldade se dá pelos efeitos noéticos que o pecado nos trouxe.
Eu já falei aqui e vou repetir, noético tem a ver com noesis. E noesis é mente no grego. E pecado, ele corrompeu. O pecado, ele ocasionou uma ruptura na nossa mente. Sabe, e a mente é considerada cientificamente a base ou a origem de todos os comportamentos. Quando nós olhamos para isso, a gente entende que precisamos cuidar muito bem da nossa mente, guardar a nossa mente. Por quê? Porque o pecado, ele trouxe para nós certos prejuízos. Por exemplo, o pecado, ele nos desconectou de tudo aquilo que nós fomos programados para estar conectados. O pecado nos desconectou de Deus, diga Deus. Ele nos desconectou da criação, repita. Ele nos desconectou de nós mesmos e ele nos desconectou do outro. Quando nós vamos para o Gênesis, quando o homem cai, ou quando ocorre a queda de Adão, nós vamos ver todos esses efeitos acontecendo. A Bíblia diz que Adão peca, desobedece uma ordem clara, diretiva de Deus. E assim que ele peca, o efeito do pecado começa a atuar na mente de Adão. Adão percebe que estava nu. E a Bíblia vai dizer que no mesmo horário em que Deus costumava visitar Adão, ao cair da tarde, Deus vem ao Éden. Entenda, Deus não se afastou de Adão porque Adão pecou. Deus estava no mesmo lugar, mas quem não apareceu para a conversa foi Adão. Adão se escondeu, Adão evitou a presença de Deus. Sabe, então a primeira conexão que foi rompida pelo pecado foi o afastamento do homem de Deus. O homem se escondeu, o homem se ocultou de Deus. Deus estava lá, mas Adão não estava. Segunda desconexão, Adão foi chamado para cuidar da terra. Adão era responsável por lavrar o Éden. Adão nunca havia agredido a natureza. Mas quando Adão se vê nu, ele vai até a figueira e ele arranca folhas da figueira. Ele agride a árvore, ele agride a figueira para fazer roupas para si. Mais tarde, Deus precisa matar um animal para vestir Adão. Percebe? Essa desconexão hoje, ela continua acontecendo. Quando nós vemos tragédias acontecerem como estamos vendo agora, isso se dá por conta da nossa desconexão com a natureza, irmãos. Nós agredimos a natureza e a natureza, de alguma forma, ela se defende. Sabe, o pecado trouxe uma outra consequência, ele também nos desconectou de nós mesmos. Quando Deus pergunta, Adão, onde você está? Adão escondido diz, eu estou aqui. Mas Adão, por que você está escondido? E ele diz, eu tive medo. Sabe, nesse momento a gente percebe que o pecado rompeu de Adão a conexão que ele tinha com ele mesmo. Adão não foi verdadeiro com os seus sentimentos. Ao sentir medo, ao invés de Adão enfrentar o medo, Adão se escondeu. E sabe, hoje nós vemos essa desconexão em níveis acentuados e descontrolados. Quantas mentes desconectadas de si mesmas que estão pensando em suicídio, em se automutilar, pensando na desistência. Por quê? Desconexão de si mesmo. O pecado também trouxe uma outra grave consequência, que foi a desconexão do homem com o outro. A Bíblia diz que quando Deus pergunta a Adão, Adão, por que você me desobedeceu? Adão culpabiliza Eva. E quando Deus pergunta a Eva, por que você fez isso? Eva também culpabiliza a serpente. Entende por que é tão difícil nós assumirmos a responsabilidade do cuidado de nós mesmos? É muito mais fácil eu dizer, eu me aborreci porque você me aborreceu. Eu me entristeci porque você me magoou. Eu gritei porque você me estressou. É mais fácil delegar. Por quê? Porque o pecado trouxe para nós essa condição. E é por isso que, quando nós nos deparamos com uma situação que nos desagrada, nós logo procuramos um culpado para aquela situação. Por exemplo, quando uma situação acontece na família, a gente culpa o cônjuge, a gente culpa o amigo ou os amigos do futebol, a gente culpa os amigos da pescaria.
A gente culpa, não é? A esposa que reclama demais, a gente culpa o marido que é muito incompreensivo, os filhos começam a reclamar que os pais são muito exigentes, e muitas vezes a gente começa a reclamar que os filhos são rebeldes, e a gente começa a procurar culpados, quando na realidade, tudo que Deus quer que você faça é: Deus, me ajude a resolver. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Onde foi que eu cometi algum deslize? Me ajude a melhorar, me ajude a acertar. Sabe, e é isso que nós precisamos aprender nessa noite. Porém, quando a gente entende o valor de guardar a nossa mente, nós enxergamos com mais clareza os nossos erros e conseguimos dar respostas mais assertivas às situações que nos envolvem. Guardar a mente é uma necessidade, por quê? Porque a mente é um campo de ação de Satanás. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai dizer que é na mente do homem que Satanás estabelece seus domínios, suas fortalezas. É uma linguagem militar que diz, ou melhor, que representa um domínio do inimigo, onde o inimigo se esconde para contra-atacar. E é na nossa mente que Satanás trabalha. É na nossa mente que ele estabelece as suas trincheiras. E queridos, não andaremos em vitórias se nossas mentes estiverem expostas. Satanás, ele é um habilidoso caçador de mentes vulneráveis. Ele aprisiona as mentes. E quantas pessoas estão aprisionadas? Aprisionadas na culpa, aprisionadas na vergonha, aprisionadas na dor, aprisionadas nos traumas, aprisionadas pelo abandono, pela traição, pelas perdas. Quantas mentes cativas, quantas mentes adoecidas, por quê? Porque estão vulneráveis. E mentes expostas são campos de ação de Satanás. E a pergunta é: como eu posso guardar a minha mente? Como eu posso cuidar da minha mente? A palavra de Deus é uma caixa. A palavra de Deus é uma blindagem onde nós podemos refugiar, abrigar a nossa mente. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6, no verso 17, ele vai relacionar uma série de indumentárias de uma armadura. E o texto define como as armaduras, ou a armadura de Deus. E ele vai dizer sobre um ingrediente, ou uma ferramenta, ou um componente dessa armadura fundamental para guardar a mente, que é o capacete da salvação. Tem muitos guerreiros que vão até esse ambiente, pegam suas armaduras e muitas vezes usa a couraça, usa o cinturão, usa o calçado, usa a espada, mas falham no capacete da salvação. E quando nós não blindamos a nossa mente, a nossa alma fica exposta. Porque capacete da salvação tem como tradução proteção da alma, proteção da mente. O capacete da salvação guarda os nossos pensamentos, a fim de que sejam de Cristo. Quem tem o capacete da salvação consegue vencer os pensamentos de desistência. Quem tem o capacete da salvação consegue vencer os pensamentos de suicídio. Quem tem o capacete da salvação consegue vencer os pensamentos, sabe, de derrota, de fracasso, consegue. Mas para isso a gente precisa fazer uso. Em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, o apóstolo Paulo nos ensina a treinarmos a nossa mente. Queridos, não podemos evitar pensamentos, mas nós podemos substituir os nossos pensamentos. Bill Johnson vai dizer que a mente é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Quando você deixa a tua mente controlar os seus comportamentos, você é escravo da sua mente. Mas Deus hoje nos trouxe aqui para mostrar que Ele nos deu domínio, amém? E Ele nos chama a guardar a nossa mente. Ele chama a nos guardar, a blindar a nossa mente nele. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós precisamos encher a nossa mente de tudo o que é bom. Irmãos, Filipenses 4:8 é um filtro. Sabe, o filtro ele tem várias camadas. E Filipenses 4:8 são essas camadas que filtram tudo aquilo que deve dominar a nossa mente. Ele vai dizer assim, olha, se algum pensamento vier na sua cabeça, passe ele por esse filtro. Verifica
se esse pensamento é bom. Verifica se ele merece elogios. Verifica se ele é verdadeiro, se ele é digno, se ele é correto, se ele é puro, se ele é agradável, se ele é decente. Se passar por esses crivos, você mantém esse pensamento. Se não passar, você precisa removê-los. Precisamos treinar a nossa mente, e a palavra de Deus é uma caixa protetora, uma blindagem para a nossa mente. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, o termo renovar significa fazer de novo. Entenda uma coisa, a radicalidade do evangelho é essa. Deus, ele não reforma nada. Deus, ele não ajusta, ele não remodela. Deus, ele não faz acomodações de uma mente antiga. Não. O que Deus faz é algo novo, é algo inédito. Sabe, a radicalidade do evangelho é tirar uma mente danificada por comportamentos passados e colocar uma mente nova. Se a tua mente, querido, atualmente está envelhecida e enrijecida em comportamentos passados, você precisa do evangelho transformador na pessoa de Cristo Jesus. Isso não importa quanto tempo você esteja inserido num lugar, num ambiente, numa comunidade de fé. O que você precisa hoje é tomar posse dessa verdade transformadora que o evangelho de Cristo Jesus traz para nós. Então diga assim: eu preciso guardar a minha mente. Segunda área que você precisa guardar para que você viva uma vida de vitória: guarde a sua língua. Coloque a mão assim nos seus lábios. Libere uma palavra de bênção para você. Salmo 141, verso 3 diz: ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que eu não devo. Na versão Ara, esse mesmo salmo diz: coloque um guarda à porta dos meus lábios, vigie as portas dos meus lábios. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da palavra, no poder da língua. E a Bíblia diz que o que bem a utiliza comerá do seu fruto. O apóstolo Tiago diz que a nossa língua, ela pode tanto abençoar como amaldiçoar. E se quisermos viver uma vida de vitória e um lar abençoado, nós precisamos ser criteriosos com aquilo que nós temos falado. As palavras têm poder de gerar vida e gerar morte. Eu tenho entendido e aprendido pela palavra que as palavras são como sementes que nós lançamos na terra e que inevitavelmente comeremos do seu fruto. Por isso a importância, a necessidade de sermos criteriosos, cuidadosos com as palavras que lançamos. A Bíblia nos ensina que nem tudo que vem à sua mente deve ser verbalizado. Quem fala o que pensa, a Bíblia o classifica como um tolo. O tolo fala o que vem à mente. O sábio, ele pondera, ele entende que é uma semente que ele vai lançar. E existe um Provérbios que nos ensina que existem 3 coisas que não temos como voltar atrás: flecha lançada, oportunidade perdida e palavra falada. Uma hora que você lança a palavra, não tem como mais você voltar e recuperar aquela palavra. Já foi. Você vai ter que colher desse fruto. Você vai ter que comer dessa semente. Sabe, e existem palavras que nunca deveriam ser pronunciadas, porque são palavras de morte. A gente entende pela neurociência que o homem não foi programado para a palavra de morte. Em alguns exames de ressonância, foi identificado que o cérebro humano, ele não reage, ele não decodifica, ele não compreende a palavra morte. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente entende que isso é uma verdade. Deus não nos programou para a palavra de morte. Por quê? Porque Deus, ele partilhou com o homem uma habilidade, um poder que é dele. A Bíblia vai dizer no Gênesis que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E Deus, ele partilhou com o homem parte desse seu atributo.
O homem tem poder naquilo que fala. O homem tem o poder de gerar a vida ou gerar a morte através da sua palavra. Lá no Éden, Deus chama Adão depois de pecar. E Deus dá para Adão uma sentença de morte. Deus diz: Adão, você veio do pó e ao pó você voltará. Gênesis 3:19. Mas no verso de número 20, Adão vira para Eva, que até aquele momento não tinha nome, era conhecida e chamada de mulher. Ele olha para a mulher e ele diz: você se chamará Eva. Olha que contraditório. Adão ouve uma palavra de morte, mas ele não decodifica, ele não compreende. E no mesmo cenário que ele ouve uma palavra de morte, ele libera uma palavra de vida. Porque Eva significa vida. Eva significa doadora da vida. O homem não foi programado para a morte, ou para as palavras de morte. É por isso que Satanás, ele trabalha como um vírus, como um malware, que se instala na nossa mente, para que a gente comece a pronunciar palavras de morte. Pensa, Deus dá um poder, uma habilidade para Adão. Adão, você vai nominar todos os animais do Éden. E a Bíblia vai dizer que Adão deu um nome para todos os animais. Irmãos, nome tem a ver com identidade. Nome tem a ver com características. Nome tem a ver com personalidade. À medida que Adão dava o nome para os animais, as características daquele animal surgiam. Você consegue perceber? Você conseguiria dar um outro nome para o leão? Leão tem cara de leão. Você conseguiria pensar no outro nome para o urso? O urso tem cara de... Isso por conta do poder da palavra. Satanás sabe o poder que nós temos na palavra, e é por isso que ele sempre introduz programas de palavra de morte na nossa língua. Sabe, existem palavras que nunca deveriam ser pronunciadas no nosso ambiente familiar. Eu vou citar aqui algumas e eu queria que você guardasse no seu coração. Uma palavra que você jamais deveria dizer: porta da rua, serventia da casa. Essa é uma palavra de maldição, irmãos. Se você está disposto a perder, você continua pronunciando. Só que lembre-se, você vai colher do fruto das suas palavras. Sabe, tem casal que por qualquer briguinha, ele diz: é melhor você ir embora. Palavra de morte. Sabe, vai embora, porta da casa, porta da rua, serventia da casa. Estou cansado de você. Estou cansada de você, irmão. Isso é palavra de morte. São palavras de maldição. É melhor a gente se separar. Sabe, às vezes fala tantas vezes que essa realidade acaba de fato acontecendo. A maioria dos casais que hoje se separam, na grande maioria, ouviram essa frase em algum momento. E sabe, Satanás, ele se apropria de tudo aquilo que a gente fala. Seu danado. Os mais antigos têm essa mania, e às vezes até os jovens. Ah, que criança danadinha. Você sabia que danado significa destinado ao inferno? Se você chama o seu neto de danado, você está amaldiçoando ele com a mesma maldição de Satanás. Se alguém fala isso para o seu filho, repreenda. Ah, olha que moleque levado, irmãos. Moleque é palavra de maldição. Moleque tem a ver com Moloque. Moloque era um deus, que eu acho que era da cultura síria, que aceitava sacrifício de crianças. São palavras que nós não devemos pronunciar dentro da nossa casa. Miséria. Quantas vezes a gente recebe o salário e diz que miséria? Você está declarando essa condição para a sua vida. Ai, que maldição! Você está amaldiçoando a sua existência, você está amaldiçoando sua casa, você está amaldiçoando o seu trabalho, você está amaldiçoando o ambiente que você está. Sabe, existem pessoas que às vezes não falam palavras chulas no sentido de xingamento, mas usam palavras de sujidade. Palavras de sujidade é todos aqueles adjetivos do excremento. Sabe aquilo que vai para a fossa? Pois é, às vezes você não fala um palavrão, mas você usa essas palavras. E essas palavras declaram sujidade para a sua vida, para a sua casa. Você quer que a sua casa viva uma realidade de um bueiro? Uma realidade de uma fossa?
Então continue falando. Bateu com o pé na quina, continue falando. Bateu com a cabeça na testa, continue falando. Que droga de vida! Irmãos, droga é uma substância que destrói. Para de amaldiçoar o seu dia, a sua vida, as pessoas que estão à sua volta. Seu incapaz, seu imbecil, seu incompetente, seu burro, sua burra, seu preguiçoso, sua preguiçosa. Irmãos, pare de amaldiçoar seus filhos. Se seu filho está com pouco ânimo, fala: filho, em nome de Jesus, tenha coragem. Mas não chame de preguiçoso, porque você está declarando essa realidade na vida do seu filho. Sabe, pessoas que reclamam de tudo. Irmãos, eu quero ensinar uma receita para você que é reclamão. Sabe, a palavra reclamadores é uma junção de 3 palavras. Re, que significa repetição. Clamar, que significa pedir com força. E dores, que vocês sabem que significa dificuldade. Quando você fala, quando você é um reclamador, você está pedindo 2 vezes pela mesma situação de dor. Quando você reclama do seu marido, você está pedindo 2 vezes por aquela situação. Quando você reclama da sua esposa, você está pedindo 2 vezes por aquela reclamação, por aquela situação. Quando você reclama do seu chefe, do seu pai, do seu amigo, você está pedindo. Então eu vou te dar uma dica. Quando te vier a vontade de reclamar, encha a sua boca de água. E fique com água na boca até a vontade passar. Abençoe as pessoas. Se você não pode abençoar, então também não amaldiçoe. Crie hábitos de controlar os seus ímpetos. A língua é um membro controlável. As palavras podem ser evitadas. Então, a partir de hoje, comece a controlar a sua língua. E Satanás, ele é um habilidoso, sabe? Expert em programar vírus em nós. E muitas vezes ele usa na primeira pessoa. E você começa a dizer: eu sou mesmo um ansioso. Ai, como eu sou ansiosa. Como eu sou depressivo. Como eu sou infeliz. Como eu sou incapaz. Você está criando essas realidades para a sua vida. Salmos 34 diz: cuidado com o que você fala. Evite dizer mentiras. As mentiras também são palavras que destroem a sua vida. E evite a falar mal dos outros. Não empreste a sua língua para falar mal de pessoas. Quer viver um lar, quer ter um lar abençoado, quer viver o favor de Deus na sua casa, guarde a sua mente e guarde a sua língua. Nem todas as perguntas precisam de respostas, irmãos. Sabe, quando você me mandar alguma coisa e eu não te responder, sinta-se respondido. Porque tem coisas que são tão absurdas que eu prefiro ignorar do que responder. Existe eloquência no silêncio. Silêncio também é resposta. Tem pessoas que acham que precisam usar as palavras. Não. Tem coisas que você só precisa fechar a boca. Aprenda o valor do silêncio. Sabe, hoje nós vivemos uma realidade em que a partilha de informações pessoais é incentivada e muitas vezes é até mesmo exigida. Os meios midiáticos muitas vezes nos levam a compartilhar detalhes da nossa vida, planos, com qualquer um que queira ouvir. Irmãos, pare de partilhar a sua vida nas redes sociais, porque isso aqui também é uma língua. Tem pessoas que conquistam bem, correm para as redes sociais. Eu quero dizer para você que nem todo mundo que coloca um like lá está torcendo pela tua felicidade, não. Pare de partilhar informações íntimas da sua vida. Sabe, se está magoado com alguém, vai para Jesus, vai para os pés do Senhor. Tá passando algum dilema, procure um mentor, uma pessoa que possa te orientar. Mas fecha a boca nas redes sociais, irmãos. Redes sociais é um instrumento poderoso, mas sabe, nos faz compartilhar de detalhes que as pessoas não precisam saber. Aprenda com a Bíblia as valiosas lições sobre o poder de controlar a língua. E para finalizarmos,
eu quero falar sobre o poder de cuidarmos do nosso destino final. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: Timóteo, cuide da sua mente, cuide do seu comportamento. Você precisa ser um padrão, você precisa ser um exemplo. Você está no meio de uma sociedade corrompida. Existem aí falsas doutrinas, falsos mestres, falsos ensinos. Timóteo, cuide da sua mente, cuide da sua língua, do seu comportamento, mas cuide também da sã doutrina. Cuide dos ensinamentos, cuide das instruções espirituais que você recebeu de Deus. Nesse púlpito aqui não tem mensagem de autoajuda, não. Aqui as mensagens são ajuda do alto para a sua vida. Você precisa pegar essas doutrinas, essas instruções e aplicá-las à sua vida, ao seu modo de viver. Paulo está dizendo: olha, repreenda, ô Timóteo, todas as instruções que te levam a uma vida ímpia, que te levam a uma vida de perversidade. Sabe, eu estou aqui, irmãos, como Paulo, instruindo Timóteo a vivermos uma vida santa na prática da palavra de Deus. Repreenda todo pensamento contrário à vontade de Deus. Paulo diz que nós precisamos trazer os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo. Sabe, fuja de todas as conversas que vão deturpar as verdades de Deus para a sua vida. João, em Apocalipse, no capítulo 3, no verso de número 11, ele diz: guarde o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. João está dizendo: persevere, segure, mantenha cuidadosamente a bem-aventurança eterna, que será concedida como prêmio aos genuínos vencedores, servos de Deus. Irmãos, vivemos em um mundo onde Satanás tem trabalhado para roubar a nossa convicção do céu. E nós precisamos trabalhar para que nós possamos nos manter no caminho. Sabe, a palavra de ordem é: você tem que escolher, você tem que cuidar, você tem que guardar a sua convicção em Cristo. O que nós podemos fazer é te direcionar, te apontar caminhos, mas a decisão de ir para o céu, ela também é intransferível e indelegável. Eu não vou poder salvar meus filhos, irmãos, embora eu deseje fazê-lo. Eu não vou poder salvar meu marido, embora eu deseje fazê-lo. A decisão, ela é pessoal. Eu só posso responder por mim. Eu vou chegar naquele grande dia e eu vou responder pelas minhas ações. Eu vou responder se eu tive fé o suficiente para me manter no caminho, ou se eu me desviei. Eu sou o único responsável. E a palavra de Deus, o chamamento de Deus para nós nessa noite é: cuide de você mesmo. Tem pessoas querendo ganhar o mundo, mas falhando no cuidado de ganhar a si mesmo para Cristo. Tem pessoas querendo ganhar multidões, mas não tem mais tempo com Deus, não tem mais tempo de qualidade com o Espírito Santo. Vive uma vida de promiscuidade, uma vida de pecado, uma vida de degeneração. Deixa os sentimentos controlar a sua mente, irmãos. Só você pode tomar a decisão de morar no céu. Assim como só você também decide se quer ir para o inferno. É melhor falar de inferno do que você morar no inferno. Porque tem pessoas que acham que é uma conversa que não cabe mais a esse tempo. Mas eu prefiro falar de inferno agora, para que você não vá morar lá. Mas a decisão se faz aqui. Então hoje o Senhor nos trouxe aqui para que façamos uma avaliação pessoal, um julgamento próprio, e que a gente possa se avaliar, se examinar em qual área dessas, sabe, em qual espaço dessas áreas que foram mencionadas você precisa cuidar. Se você está irritadiço demais, gritando o tempo todo, você precisa controlar os seus ímpetos.